Tá aí, lembrando a todos para darem o like, para compartilharem essa transmissão. Prazer de receber o Vladimir Safatli aqui no 11 News. Seja muito bem-vindo. Vladimir Safatli está lançando um livro, a gente vai falar desse livro. Eu sei que todo mundo conhece o Safatli, mas faço questão, ter a honra de apresentar. Ele é filósofo, escritor, músico e um grande músico, compositor, professor titular da cadeira de Teoria de Ciências Humanas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a FEFELET, cuja produção intelectual concentra-se nas áreas de epistemologia da psicanálise, da psicologia, filosofia política, teoria crítica, filosofia da música. É muito... Preparem-se, preparem o coração e o cérebro, porque está chegando o Safatli aqui. Você continua com as suas aulas, firme, na docência na USP, continua colaborando na Boitempo, na Cult. Como é que está a tua vida, Safatli? Seja bem-vindo aqui, meu querido. Bom, primeiro, bem-vindo, Conde. Para mim é um grande prazer poder estar aqui de novo, né, conversar com você, com os espectadores aqui. De fato, eu sou ainda professor da Universidade de São Paulo, né, eu asseguro cursos na área de filosofia e psicologia, né, da graduação para mestrado, doutorado, né, e nesse momento, bem, estou apresentando esse livro, estou desenvolvendo algumas pesquisas também mais vinculadas aos impactos da relação entre estrutura psicológica e ecologia, as questões ecológicas atuais. Então, vamos ver o que vai sair daí. Você não sossega, né? Não para um segundo. E tem essa dimensão da docência que eu sei que você também tem muita dedicação a isso. Ô Safatli, eu queria aproveitar, antes da gente falar do teu livro, que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Você escreveu, inclusive, recentemente na Boitempo, no ano passado, final do ano passado, sobre a questão do genocídio e sobre esse processo da África do Sul na Corte Internacional. Como é que você percebe esse momento, digamos assim, político internacional com relação a Israel? Rapidamente. Eu escrevo sobre esse conflito há pelo menos 20 anos assim, na imprensa nacional. Folha de São Paulo, Valor Econômico, todos os grandes veículos, né? Eu fui lá durante um tempo, entrevistei mais de 60, 70 pessoas. Eu queria realmente poder ter uma interação mais concreta com a questão, né? Então, depois até copilei muito dessas coisas que foram editadas. De fato, eu acho que esse não é um conflito qualquer, esse é um conflito central do nosso tempo, né? Porque ele tem uma série de questões, acho, muito importantes. Pessoas falam, mas existe uma sensibilidade muito exacerbada em relação a isso. Essa sensibilidade exacerbada, ela tem, entre outras razões, o fato de a gente entender que direitos humanos é para todo mundo, é para ninguém, né? Ou ele existe para todos, todas e todas as pessoas que estão dentro dessas situações, ou ele não existe para exatamente ninguém. E a gente vê algumas regiões, alguns espaços onde esses direitos são suspensos, absolutamente suspensos, onde você pode matar e destruir sem muitos custos no que diz respeito à opinião pública, no que diz respeito à mobilização da opinião pública internacional. E acho que esse é um caso muito exemplar, né, nesse sentido. E é um caso paralisado. Quer dizer, as pessoas falam, é muito complexo. Eu costumo insistir, não é muito complexo. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Existem resoluções da ONU exigindo a liberação dos territórios palestinos, que são há mais de 50 anos. Certo? Você tem um caminho para a paz que foi traçado pelos acordos de Oslo, basta que eles sejam respeitados. A questão interessante é por que eles não foram respeitados. E eu queria lembrar a você que, bem, do lado dos palestinos, os palestinos já depuseram as armas uma vez. A Organização de Libertação da Palestina era uma organização que fazia ações diretas, fazia sequestros, fazia ataques dos mais variados possíveis, e eles abriram mão de tudo, abriram a mão para poder entrar dentro de um processo de negociação de paz. Eles foram traídos, porque o Estado não saiu, porque você ainda tem essa situação completamente aberrante de um povo apátrida sem território, sem Estado, sem direito, sem documento, um povo que está vivendo uma situação absolutamente indescritível há anos e anos, né? Então, eu diria, há vários setores da opinião pública internacional, dos corpos diplomáticos, que entendem muito bem que uma situação como essa, ela decompõe profundamente qualquer possibilidade de uma ordem internacional justa. Essa é a questão, né? Agora, sobre a questão do genocídio, eu gostaria de insistir o seguinte: eu mesmo escrevi um texto
rebatendo um texto do Habermas e companhia, onde eles falavam que não havia intenção genocidária alguma, né? Eu acho isso imoral, absolutamente imoral colocar as coisas nesses termos. Primeiro, eu diria, mesmo a demanda por reconhecimento de genocídio é uma forma de parar o conflito, essa é a questão principal, é fazer com que a opinião pública possa se mobilizar para exigir a suspensão do conflito. Segundo, o direito de defesa não se aplica quando você está recebendo reações de um território que você mesmo ocupou ilegalmente, mas principalmente não tem nenhum sentido você imaginar que o que está sendo feito agora vai fortalecer a defesa do Estado de Israel. Eu sou porque o Estado de Israel tenha direito a viver em segurança, paz e tranquilidade. Certo? Não há nenhuma questão nesse sentido. A questão é que esta não é uma defesa. Ao contrário, é assim que você fortalece um grupo como o Hamas. É desse jeito. Você faz com que as pessoas se sintam na mais extrema vulnerabilidade, veja muito claramente como setores fundamentais da opinião pública internacional são absolutamente indiferentes à sua sorte, ao que vai acontecer com você, às mortes da sua família, e você pode ter certeza que você vai ter mais pessoas entrando em ação direta nos próximos tempos. O Estado de Israel sabe disso. E eu diria, os governos ocidentais sabem muito claramente disso. Né? Então, tem esse ponto. E, por outro lado, tecnicamente é sim um genocídio. Tem intenções genocidárias. As declarações são extremamente claras. O presidente de Israel falou que não havia diferença entre civil e militar. Certo? As ações elas foram feitas a partir desta lógica. Os resultados estão aí. Você tem 1.900.000 pessoas em deslocamento. É o maior conflito, são as maiores consequências de morte de um conflito no século XXI. E onde as pessoas estavam nesse momento? Falando sobre o quê? Tentando parar o conflito de uma vez por todas, ou achando que você tem certos estados que têm o direito de literalmente colocar as pessoas numa posição absolutamente da mais profunda vulnerabilidade das suas vidas? Tá? Bem, Safatli, importantíssimo, quero aproveitar ainda, até porque eu acho que esse tema está diretamente ligado com aquilo que moveu você a escrever O Alfabeto das Colisões, que é o livro que você está lançando pela UBU, que é uma questão de direito a pensar, né, e produzir, justamente como você diz aí, essas quebras, essas colisões, que está difícil pensar no mundo de hoje, né? Pensar o pensamento, né? Se a gente imaginar o pensamento como uma forma de formular questões, né? Aprimorar alguns protocolos, né, de experiência humana. Duas questões rápidas ainda sobre o conflito em Gaza. Primeiro, a cobertura nesse momento desse conflito é diferente de todas as outras do passado. Ela traz à tona uma face que antes não era trazida. E a outra pergunta, quero que você comente rapidamente isso, a outra pergunta é assim, por que o mundo, por que as instâncias internacionais, os países europeus ditos ali, a berço da civilização ocidental, não têm estatura moral e cognitiva para se debruçar sobre essa questão, como a gente está assistindo a todos esses 106 dias de conflito? Você entendeu minha questão? Quer dizer, a gente pode esperar que alguém vai ter a lucidez de se debruçar, alguém que tenha autoridade, que se faça ouvir no mundo. O Lula tenta em algumas questões, algumas figuras tentam, o próprio secretário-geral da ONU, mas ele foi humilhado depois por Israel, imediatamente depois de se pronunciar. O que você pode dizer para a gente sobre isso, Rafael? Então, Conde, olha, todos sabem que eu tenho críticas bastante, digamos, acerbas a respeito do governo Lula, mas eu acho que a posição dele nessa questão é uma posição exemplar. Ela é realmente uma posição exemplar, é uma posição louvável, uma posição corajosa. Eu acho que ela está do lado certo. O governo brasileiro não tem lado nessa história. O nosso lado é o lado da defesa dos direitos humanos no sentido mais irrestrito e incondicional. Né? E acho que a demanda que a África do Sul fez de julgamento na Corte Penal Internacional é uma demanda extremamente bem documentada. São 84 páginas, extremamente bem documentada, extremamente bem fundamentada. Então, acho que o Brasil agiu de maneira correta. Segundo, sobre a questão da imprensa mundial, até porque eu diria a imprensa mundial em vários setores é pior do que a imprensa brasileira. Você vê na Europa, por exemplo, a situação é muito pior ainda, é muito mais difícil. Né?
Eu diria que há uma articulação entre dois problemas. Porque o problema árabe, a questão árabe, é uma questão interna de política, ou seja, uma questão de política interna de vários países. A questão de política interna da França, a questão de política interna da Alemanha, que é o problema turco, a questão de política interna da Inglaterra, são as massas proletárias hoje em dia. Você vai nas periferias das cidades europeias, quem você encontra? Árabe, né? Em larga medida. Então, e toda uma população precarizada e que se identifica muito com essa causa. Né? Então, o que acontece? Quando você tem uma maneira de uma certa forma, criminalizar qualquer tipo de adesão, certo? Você também responde a um tipo de fortalecimento do Estado policial desses países em relação às suas classes populares. Tem uma articulação conjunta aqui. É um problema interno também, não é só um problema externo. Mas tem um lado. Segundo, isso mostra muito claramente como esses países não têm nenhuma sensibilidade, não vão nunca desenvolver uma sensibilidade a respeito do que é a vulnerabilidade numa situação colonial. O Estado de Israel não é que ele seja um Estado colonial, mas ele age de forma colonial contra os palestinos. Então, ele age sob estruturas de apartheid, ele age sob estruturas de segregação. Desde 2014, você tem leis muito claras do Estado de Israel impedindo, ou seja, constituindo a ideia de um Estado judeu, no sentido forte do termo. Então, eu diria que esses elementos mostram um tipo de insensibilidade que nos é constituinte, e diria, acho uma coisa muito interessante, eu, enquanto acadêmico, né, eu, enquanto professor universitário, ver como você tem setores muito grandes da opinião pública, do mundo acadêmico, da classe política, que rapidamente tomam a bandeira do pós-colonialismo, das defesas, da decolonialidade, e quando você tem um conflito colonial real, todo mundo se cala. Eu acho isso fantástico, absolutamente fantástico. Eu poderia fazer uma lista triste nesse sentido. Certo? Nesse momento onde você vê um conflito colonial clássico, assim, se você tem algum outro problema menor, porque o impacto brutal disso aqui a gente ainda vai sofrer, certo? Você tem reações espetaculares. Né? Então, você tem muita mobilização em rede. Agora, quando você tem um conflito como esse, você tem reações completamente tímidas ou silêncio absoluto. Da academia, minha impressão é que, para certas pessoas, certo? A ideia efetiva de decolonialidade termina no Comitê de Diversidade do Magazine Luiza. Entendeu? Acho que a ideia, o horizonte dessas pessoas é outro. Você se refere à intelectualidade do mundo todo, não só a brasileira. Sim, salvo raríssimas exceções, né? E raríssimas e honrosas e heróicas exceções, certo? A grande maioria de todas as pessoas que, de uma certa maneira, ocupam o espaço da opinião pública para levantar esse problema foi o silêncio. Parece que a contemporaneidade cega, né? Parece que quando a gente está no olho do furacão, né, a gente não consegue enxergar. Né? Haja vista Bolsonaro no Brasil também. Olha, eu até diria que você até consegue enxergar, mas o fato é que existe consequências nas suas posições. Você vai deixar de ter certos convites, você vai deixar de receber certos financiamentos, você vai deixar de circular de certas formas, as pessoas fazem cálculo. Só que eu acho que assim, se você está numa dessas, você tem que jogar para valer. Gente, deixa eu mostrar para vocês aqui o livro que o Safatli, Vladimir Pinheiro Safatli, está lançando. Tem aqui a capa. É essa capa, né, Vladimir? Alfabeto das Colisões. Tem aqui. Eu adoro essa tipografia que é do stencil, né? Diga, você quer falar? Não, é uma obra do Nuno Ramos. Eu queria até agradecê-lo pela... Nuno Ramos, grande artista, aqui, sim, fez a capa do livro, publicado pela Ubu, que é uma editora simpaticíssima, adoro o nome, Ubu. E eu quero começar falando das epígrafes que você selecionou. Primeira, né? Você compõe como quem bate a cabeça na parede. Quem disse isso? Arnold Schoenberg para John Cage. Dois, né, pilares da música do século XX. E aí depois tem outra. Então eu quero bater a cabeça até a parede rachar, que é a resposta do John Cage para Arnold Schoenberg. Que contexto que foi? Eles conviveram? Schoenberg e Cage? O Schoenberg era professor do Cage. Professor Schoenberg, o Cage? Professor, exatamente. Eu achava que o Schoenberg era mais velho que o Cage, não. O Cage não, ele é mais velho, então. Por isso, o Schoenberg foi professor do Cage. Né? Ele deu aula. O Cage era um aluno rebelde, digamos assim. Né?
E aí tem a história de que eles teriam tido essa conversa, né? E, na verdade... Desculpa, pode falar. Não, por favor, pode explicar. Eu quero ouvir você. Não, na verdade, eu diria assim, esse livro, que é um livro bem diferente de tudo que eu fiz, é um livro, a escrita é diferente, o tipo de... o nível também de discussão, eu tentei fazer uma coisa que não fosse para público acadêmico, pesquisador específico, mas para todas as pessoas que têm, bem, interesse numa série de questões que nos tocam hoje em dia. Eu diria o seguinte, ele nasceu da seguinte forma, todas as vezes que eu ia fazer palestras, fazer comício, manifestação, o que fosse, sempre no final tinha alguém que perguntava mais ou menos a mesma pergunta. É uma pergunta importante, mas sempre me deixava um pouco assim assustado, que era o que fazer. Tudo bem, tudo muito interessante, mas aí, o que a gente faz, né? E no começo eu sempre achava meio engraçado, falei, mas achava engraçado essa coisa de você esperar que alguém consiga falar para você o que você deve fazer, né? E tentava dar uma resposta, mais ou menos, assim, sobre, não, mas você já sabe o que você deve fazer, você tem que ter confiança em você mesmo, tem que sair dessa melancolia que faz com que a gente não acredite na nossa própria força, coisa desse tipo. E num dado momento eu comecei a pensar que não era a melhor saída, não era a melhor forma, né? Que, na verdade, a questão tinha uma coisa interessante, que ela deveria ficar ressoando por mais tempo. E essa era a única condição para a gente conseguir criar outras alternativas, encontrar outros caminhos, transformar situações, permitir que você pudesse ressoar o tempo do desnorteio, né? Que esse tempo era importante, que a gente não poderia roubá-lo. E você vê hoje em dia que você tem toda uma pletora de pessoas que entram em todas as nossas áreas da vida, como sabe, conselheiros do que você deve fazer, de como você deve agir em várias formas, como você deve pensar. Eu pensava, talvez esse seja o momento ao contrário, que melhor do que tentar propor soluções, que depois a gente vê como as soluções são completamente precárias, elas nem conseguem dar conta da complexidade dos problemas, porque ela não nem permite que o problema se desdobre, né, com o seu tempo próprio. Então, ao invés de propor soluções, seria importante partilhar colisões, né? E assim nasceu o livro. Ele é uma partilha de colisões em vários campos, né? No campo da política, da estética, no campo da clínica, no campo da filosofia, no campo das gramáticas das nossas vidas. E achava que isso seria uma coisa mais honesta a se fazer. É um pouco aquele processo de desencadear algo novo, talvez, na sua concepção. A colisão seria isso, quer dizer, a inovação, por assim dizer. Esse nome é horrível, mas... Então, tem algo disso mesmo, Conde, porque a ideia é um pouco o seguinte, quando você sente que é só você que tem colisões, só você que caiu, só você que se quebrou, o que você faz com isso? Você esconde, você não partilha. Então, quando tem pessoas que falam, não, mas vejam essas colisões também. Você percebe, não, mas espera aí, mas isso está muito mais presente por todos os lados. Não só você começa a partilhar as suas quebras, você começa a entender, então, que todo o caminho para ele se configurar, ele precisa saber lidar com quebras. Lidar com quebras que são muitas vezes, não é só um tropeço que acontece com você, mas é quando você perde a tua gramática, você percebe que você está diante de um acontecimento que você não sabe como descrever, sabe? Quando você percebe que coisas na tua vida elas se desdobram de uma maneira completamente contraditória e conflitiva, né? E assim, a capacidade que a gente tem de apagar esses conflitos, de tentar esconder. E o que mais me incomoda é quando, sei lá, pessoas que também são como eu, professores, que também trabalham, circulam na opinião pública, que falam como quem diz, não, fica tranquilo, olha só, tem isso, tem aquilo, vamos recuperar isso, vamos recuperar aquilo, vamos fazer daquilo, aquilo. Eu achava, gente, isso não é verdadeiro. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Deixa o conflito ser partilhado, mostra também onde você caiu, mostra você também, entendeu? Faz com que a discussão se coloque em outro nível. Acredite na capacidade que as pessoas têm, se refletir a partir da partilha de colisões. Talvez também possa ser colocado assim, pertencer ao sistema ou não pertencer ao sistema, né? Essa dicotomia, né? Porque se você se adequa, as dores meio que se dissipam, né? E se você tenta se afirmar, mesmo ainda pertencendo ao sistema, que eu acho que daí que vem a sua ideia de trazer o alfabeto, né?
você pelo menos, né, você tem uma margem de manobra no meio desse tecido social. Deixa eu trazer duas mensagens aqui. Primeiro, o Carlos Murta está aqui colaborando conosco, e o Fernando Galindo, queridíssimo, está aqui. Um abraço para você, ele que viabilizou esse papo aqui hoje com o Vladimir. Super recomendo a leitura do livro Alfabeto das Colisões, do querido Safatli. Eu também recomendo. O livro está disponível. Eu coloquei o link para quem quiser adquirir o livro aqui no bate-papo. E daqui a pouco eu vou colocar na tela de novo. Safatli, eu percebo como linguista, no meu caso, né, analista de discurso, filiado não à escola do Péchet, o filósofo e linguista francês, mas ali, digamos, tateando nesse entorno do Michel Péchet, do Dominique Menguenot, eu estou muito aflito desde a pandemia, né, e depois de Ucrânia e Gaza. Eu acho que a humanidade está perdendo a capacidade de processar, de produzir sentido. Acho que a gente está numa crise. E eu acho que um dos sintomas dessa crise é a ascensão da extrema-direita em algum setor, em alguns lugares do mundo. Eu acho que o teu livro tem um pouco isso também, né? Você se deparou com uma espécie de travamento do pensamento, da liberdade, da subjetividade, na atividade não só acadêmica, mas política no mundo. Como é que é? Qual que é o gatilho que te moveu nesse processo? Conde, eu acho que é bom você colocar as questões nesses termos, porque eu diria que a questão talvez ainda mais profunda, porque não é só uma crise que a gente está passando, a gente está passando pelo menos 6 crises ao mesmo tempo, né? É um sistema de crises conexas. Tem crise ecológica, tem crise demográfica, tem crise econômica, tem crise social, tem crise política, tem crise psíquica, que muita gente esquece. Na verdade, ainda tem mais uma que é uma crise epistêmica. Isso talvez ela perpasse por todas, né? Então, o que significa? Você tem uma situação na qual a questão interessante que se coloca é que se essas crises se constituíram dessa forma, se elas se estabilizaram, porque essa que é a questão, essas crises se estabilizaram. Pega um caso, pega a crise econômica que a gente conhece. E, tecnicamente, a gente está em crise econômica desde 2008. Você percebe? São crises de larga duração. São crises que, na verdade, viram condições para constituição de governo. Ou seja, você não governa tentando debelar a crise. Você governa naturalizando, normalizando a crise. Porque a crise te permite fazer uma série de coisas que em situações normais você não poderia fazer. A gente está em crise política há pelo menos uma década. Essa questão da extrema-direita que você levantou é só um sintoma dessa crise. É uma crise da democracia parlamentar liberal há mais de uma década, onde ela não consegue mais funcionar como ela normalmente funcionaria, né? Mas isso significa o quê? Você tem que aumentar níveis de violência, por isso que a crise se torna uma forma de governo. Ela não é só um caso excepcional, ela é uma forma normalizada de governo. E isso tem consequências para os sujeitos. Quando eu falo em crise psicológica, veja o caso brasileiro. No caso brasileiro, você tem um grau de sofrimento psíquico como elemento normal da vida social do Brasil que é impensável. Os dados que a gente tem, e esses dados são limitados, você tem 13% da população brasileira que foi diagnosticada com transtorno depressivo. 9,7% foi diagnosticada com transtorno de ansiedade. Ou seja, são as pessoas diagnosticadas. Isso não é o campo total do sofrimento. É só aquilo que das pessoas foram para o hospital, né? Procuraram auxílio médico. E só aí você tem quase 1/4 da população brasileira. Então você percebe? A nossa vida social funciona normalmente produzindo graus insuportáveis de sofrimento. Então isso mostra com que nós estamos de fato dentro de uma situação de crise extremamente resiliente. E aí vem uma questão interessante. A colocação que eu quis fazer é que essa crise, ela também é uma crise do pensamento. É uma crise da maneira com que o pensamento se orienta. Por isso é uma crise epistêmica. Por isso que eu falei, talvez essa perpasse todas as outras. Ela é uma crise das nossas categorias de pensamento, das nossas dicotomias, das nossas formas de estabelecer o que são valores. Agora, para a gente conseguir constituir um outro horizonte, é necessário ouvir as colisões. Era necessário ter coragem de sustentar o fato, de fato, nós estamos em crise, né? E a solução, ela não está dada à mão, porque
você falou sobre a maneira com que o sistema ele premia aqueles que se adaptam bem. Só que o nosso sistema ainda é mais astuto. Ele não premia só quem se adapta bem. Ele também fornece para você as formas da transgressão. Ele não fornece só a norma. Ele fornece a norma e as transgressões autorizadas. Se você não gosta, tem isso também para você. Então, o que acontece? Isso significa que não tem nenhuma forma de funcionamento do poder que não seja também a gestão das suas margens. E talvez a gente esteja num momento onde a gente tem que desconfiar, inclusive, dessas formas de transição autorizadas. E por isso que eu achava que dar esse passo era uma coisa importante. Você podia dar algum exemplo para a gente de colisões, digamos, não talvez na esfera pública, pode ser também na esfera privada, para a gente ter uma ideia, né, concreta do que você está falando? Então, o livro começa com uma reflexão sobre filosofia moral. Por quê? Porque você ouve hoje muitos arautos do que significa, então, afinal, a ética, né? Uma vida ética, uma ética do bem viver, certo? Uma ética do desejo, por aí vai, né? Então, eu sempre achei interessante porque, dentro desse horizonte, nunca tinha um elemento que me parece fundamental, né? A posição ética mais definidora hoje é saber como cair. Né? Ou seja, saber, em última instância, que você vai se quebrar em vários momentos. Né? Você vai se confrontar com aquilo que você não controla. Você for encontrar com aquilo que é absolutamente estranho às suas determinações de interesse. Como você lida com isso? E mais, como você lida com o fato de que não há nenhuma resposta muito boa para como você lida com isso. Né? Então, aquelas pessoas vão te ensinar, não, olha, como você faz, como você deve amar, como você deve agir no interior da sua família, como você deve agir se você for trair, ou qualquer coisa dessa natureza. Isso é uma regressão brutal, é brutal mesmo, eu diria, do que significa efetivamente você pensar coletivamente. Né? Porque pensar coletivamente partiria de um outro horizonte. Qualquer pessoa que tente virar para você e falar algo nesse sentido, nesse nível, mente. Porque mais, ela retira de você a possibilidade que você teria de conseguir pensar as tuas quebras. No sentido de que essas quebras elas exigem, muitas vezes, um tipo de linguagem que ainda não está disponível, um tipo de organização da experiência que ainda não está disponível. Né? Mas que você possa dar esse passo, é necessário uma dose de desespero. Mas que pela estrutura do nosso alfabeto, né, na sua metáfora, da nossa linguagem, é possível você materializar, pelo menos é o que você está fazendo aqui, a tentativa de, não sei se desconstruir seria a palavra correta, mas tocar nessa ferida. Eu quero te perguntar o seguinte, quer dizer, a frustração, ela é meio que criminalizada por essa superfície, né, da opinião pública, seja ela digital, acadêmica, política, a frustração, assim, pais que não querem que o filho se frustre e dão os presentes para ele, é o exemplo mais básico, mas os próprios adultos, né, fogem da frustração. E eu estou entendendo que você põe a frustração também como uma variante dessa colisão, né? Tô aqui elaborando a céu aberto contigo. Olha, Quer dizer, nós precisamos conviver com a frustração também, não é verdade? Eu teria uma maneira de pensar isso que você está levantando, que eu acho importante, que mais ou menos é o seguinte, veja, eu sou professor de filosofia. Né? Quando as pessoas perguntam o que é filosofia, a primeira resposta que se dá é uma análise etimológica da palavra, né? Falar, então, isso vem do grego, então, philos, né? Amor, ligação, vínculo, sofia, saber, o amor pelo saber. Né? Então, e aí, mais, como é grego, então só deve ter existido na Grécia mesmo, então é um presente que os gregos deram para o mundo, todo esse tipo de coisa. Né? A excepcionalidade grega, milagre, a famosa tese do milagre. Né? Então, eu diria, bem, tem duas coisas muito interessantes aí, que eu poderia pensar de outra forma. Primeiro, as palavras muitas vezes escondem o que elas realmente tentam expressar. Talvez não se trata de um amor pelo saber, mas se trata... A condição fundamental para você conseguir pensar filosoficamente é ter raiva do saber. É outra coisa.
É a raiva do senso comum, né? A raiva da maneira com que a experiência se configurou até agora, né? Esse desconforto, por isso que toda experiência filosófica real tem um profundo desconforto em relação à língua, em relação à maneira com que se fala, a maneira com que se determina as coisas. Como se você tentasse fazer emergir uma escrita que até agora ela não foi possível. Então, todo verdadeiro projeto filosófico é um projeto instaurador de linguagem, sempre um outro regime de linguagem que aparece, né? Quem já leu Hegel, quem já leu Wittgenstein, quem já leu Deleuze, sabe disso muito bem. Eu poderia citar vários e vários. Então, como essa questão da estilística não é simplesmente uma questão exterior a um objeto, é o próprio objeto. O objeto ele exige uma espécie de torção estilística da língua, né? Então, eu diria, isso é um dado interessante. O outro é essa coisa de que existe um lugar onde isso acontece pela primeira vez. Então, e não por acaso esse lugar é o Ocidente, né? E não por acaso esse lugar ele coloca todos os outros lugares em posição secundária. Então, o resto era tudo mito. Aqui tinha nós que temos nossa filiação grega, nós somos legatários da razão. O resto era tudo mito. A gente sabe bem o que isso significa, a brutalidade que isso significa. Significa, entre outras coisas, que a capacidade de argumentação, capacidade de determinação da liberdade é um presente que os europeus deram para o mundo, né? Então se a gente quiser ser autônomo, a gente precisa ser bons europeus, né? Então, e é claro, a gente sabe a falsidade desse tipo de ideia, né? A minha impressão é que a gente está quase se libertando, pelo menos alguns nichos que ainda nos... dessa primazia europeia, dessa branquitude, dessa coisa que esmaga, né, a nossa cultura, a nossa autoestima, né? É uma coisa terrível, né? Eu tenho dúvidas. Você tem dúvida? Eu acho que eu tenho várias maneiras disso continuar. E uma delas é dando a impressão de que não continua. É que é mais astuta, entendeu? Você tem essa forma... a coisa mais inteligente que o diabo pode fazer é fazer você acreditar que ele não existe. Não tem essa frase? Então, acho que é mais ou menos isso. A coisa mais inteligente que esse processo pode fazer é fazer com que as críticas em relação a ele pareçam que o eliminaram. E, na verdade, deixa eu dar um dado para você ponderar sobre isso, que é o seguinte: quer dizer, a gente viu o comportamento dos países europeus com relação ao conflito na Ucrânia totalmente subserviente aos Estados Unidos, e a gente percebeu que aquilo ali é um amontoado de colônias dos Estados Unidos. É uma coisa brutal. Então, digamos, eu, por uma fração de segundo, tive orgulho de ser sul-americano, diante de uma Europa arrasada moralmente, politicamente, em todos os sentidos. Você não acha que... O que você diria sobre isso? E com tendências militaristas completamente inócuas, né? Eu lembro de ter escrito, eu estava na Alemanha na época, eu escrevi um artigo para o jornal alemão dizendo, olha, a questão importante agora é saber como você para essa guerra, porque a guerra vai durar, se você não resolver isso agora, ela vai durar 2, 3, 4, 5, 6 anos. E o que significa um país que passa 4, 5, 6 anos em guerra, né? O que vai ser a Ucrânia depois disso tudo? Você vai ter 15, 20 milhões de pessoas refugiadas, que vão destruir completamente sua família, suas vidas e tudo. E o interessante é que não, esses países que até então eram pacifistas, o caso da Alemanha era mais interessante, você tinha um partido verde que estava no governo que foi pacifista durante 30 anos. Aí quando você tem uma guerra que você vê que não tem saída, a única saída é você evitar a guerra o máximo possível, você usa a diplomacia por todos os lados, certo? O que acontece? Não, eles aumentam os gastos militares, certo? Eles começam a financiar uma ação defensiva que você sabe que é uma ação defensiva suicida. Você não entra numa briga com um sujeito que tem 5.500 ogivas nucleares. Simplesmente, né? Então, ou seja, falta até racionalidade dentro desse processo. Uma racionalidade que quem paga mais caro é quem está naquela situação. Quem paga mais caro em relação a tudo isso são os próprios ucranianos, né? Então, eu diria, só para você pegar um exemplo interessante que você levantou. Então, olha, isso é muito bom conversar. Que privilégio que a gente está tendo aqui de conversar com o Vladimir Safatli. Deixa eu trazer alguns comentários aqui para a gente seguir. Wagner Henrique Nazaré: a cultura da normalização de tragédias é a bandeira fundamental dessa pós-modernidade cibernética narcisista líquida. Olha só. E assim, Rustela está dizendo aqui: aprofundamentos em sutilezas são parte da cultura, tratar extremizações como eventos normais é vitória dos... Aí eu não entendi o que veio aqui. Sinárquicos. Será que é isso? Sinárquicos. Eu não sei o que significa esse termo. Jaqueline Mostardeiro Fabrim, que aula maravilhosa. Amei.
Eu estou pensando que você vê alguma perspectiva eu não vejo, já digo de cara, de alguma liderança política romper, trazer uma colisão para essa cena assim degradada internacional, no sentido das guerras que se multiplicam e dos imperialismos e dos sufocamentos? Olha, eu diria o seguinte: seria bom que cada um fizesse o seu papel, né? Claro. Assim, por exemplo, a classe intelectual, acho que ela não fez seu papel. Isso não só no Brasil, mas internacionalmente. O papel da classe intelectual é falar muito claramente, é mostrar a extensão das crises. É fazer com que a crítica ela seja capaz de expressar muito claramente a extensão das crises. E não procurar respostas no momento em que elas não devem aparecer. Ou seja, permitir que essas crises circulem para que as pessoas elas possam ser tocadas para o que vai significar efetivamente encontrar uma resposta. Então, acho que a gente tem uma função... isso parece uma função negativista, parece uma função derrotista. Eu falaria, não, muito pelo contrário, mas muito pelo contrário. A única solução real e efetiva pode sair exatamente daí. Né? Ou seja, fazer com que essa experiência da crítica ela seja profunda no sentido de nos levar realmente a pensar o que realmente está em crise. Porque de nada adianta você tentar sair de uma situação, mais uma vez, se você conserva a gramática daquilo que ela produziu. Né? A gente estava falando sobre essa maneira com que essas críticas, ligadas a uma certa ideia de ocidente, de branquitude, ela aparece entre nós. Né? Então, qual que é um pouco a ideia? Não, vamos trocar os protagonistas do processo de discussão e deliberação. Porque esses protagonistas trarão novas experiências, né? E essas novas experiências vão permitir, então, que circulem novas formas de saberes. Só que é muito interessante, quer dizer, como a gente, de uma certa maneira, acredita que trata-se de trocar protagonistas, não trata-se de trocar estruturas. Você muda pessoas, só que eu insistiria, a gente sabe muito bem como um dos riscos desses processos, quando pensado só dessa maneira, é mudar pessoas, mas pessoas que vão ocupar mais ou menos os lugares de poder que normalmente a gente sempre preservou, em vez de tentar repensar o que significa estrutura de poder. Entendeu? Pensar o que significa estrutura de poder, o que significa lugar de poder. É quando a gente vê o processo democrático eleitoral consagrado aí nas democracias mainstream, né? Se é que a gente pode dizer assim, é muito difícil você romper, né? Porque a gente acaba sempre... O sistema é montado, por exemplo, o legislativo brasileiro, ele sempre é à direita, sempre majoritariamente à direita, porque o sistema favorece, o sistema eleitoral e tudo mais. Sobre isso, como é que você diria? Quer dizer, acho que você está dizendo isso, né? Quer dizer, mudar as representações, mas não teria um passo antes para você poder... Mas eu acho bem interessante que, como a ideia da representatividade se impôs entre nós. Como se ela fosse uma parte da solução, e não, talvez, uma parte do problema. Então, eu tenderia um pouco também a levantar essa questão. Será que isso não é uma parte do problema? Pensar formas de ação sobre a forma da representatividade? Né? Será que alguma coisa da nossa crítica da ideia de representação não deveria ser recuperada para a gente pensar nesse momento o que isso efetivamente significa? E será que a universidade não teria uma função nesse sentido, né, de fazer esse tipo de debate, levantar esse tipo de debate? Né? Eu, particularmente, acredito muito pouco no que significa realmente um tipo de política para a qual a representação é o elemento central. Eu acho que a gente teria, na verdade, uma outra tarefa, que é uma tarefa de pensar formas, digamos, de força direta da população. Né? E isso eu acho muito interessante, porque a gente da esquerda abandonou de uma vez por todas. Esse tipo de discussão sequer mais aparece. Né? Então, o que significa você transferir poder, na verdade? Ao invés de você, digamos assim, empoderar representações, mas tirar poder. Tem de desocupar o poder, né? Desocupar poder, exatamente. Fazer com que a experiência direta tenha mais poder do que a experiência da representação. E nós temos, inclusive, uma tecnologia que pode favorecer essa reflexão, né? Os smartphones, enfim, para que as pessoas tenham uma entrada maior. É uma crise em cima da outra. Vladimir Safatli, querido, agradecer demais sua presença aqui. Deixa eu colocar, olha, mais 2 comentários aqui. Davi Pérez, exatamente, Safatli, a simples negação permanece condicionada pelo objeto de sua negação. E o Anaximandro Orleans está dizendo obrigado, professor Safatli, subscrevo aqui. Está aqui
mais uma vez, a capa do livro Alfabeto das Colisões. Ele já foi fisicamente lançado? Como é que está o processo de lançamento? Acho que ele chega nas livrarias no final do mês, mas as pessoas podem fazer pré-venda, né? Uma coisa assim, pré-compra na internet, né? Pré-venda. Peraí, deixa eu colocar aqui mais uma vez o link. Eu estou com o link aberto aqui da editora Ubu. Vamos copiar. Eu vou colocar no bate-papo. Para fazer campanha para a Amazon. Mas daí vai ter um lançamento numa livraria em São Paulo para a gente pegar o seu autógrafo, né? A gente vai fazer mais para frente. Porque eu vou ter que dar aula fora durante 2 meses, mas quando eu voltar, a gente vai fazer. Você vai para o exterior. Tá aqui, olha. circuitobueditora.com.br, caixinha do mês, Alfabeto das Colisões, filosofia prática em modo crônico. Tudo é muito legal. Tem muita coisa para falar desse livro. Eu vou ler esse livro agora. Eu li alguns trechos esparsamente para poder fazer esse papo contigo. Depois agora eu vou ler com todo cuidado, ouvindo Joe Coltrane e Charlie Parker. Eu fiquei pensando as suas alusões ao Chamber e ao Cage, né? Eu também gosto da música erudita, mas eu sou fanático por jazz e fiquei pensando assim nas variações, né, que o Charlie Parker poderia fazer também, que eu acho que sempre tem uma coisa de improvisação jazzística com a relação do pensamento, né? Sim, não, bem legal. Eu acho que foi esse ano que se comemorou 60 anos. Acho que o maior disco da história do jazz para mim, né, que é exatamente a Love Supreme do John Coltrane. A Love Supreme, John Coltrane. Fantástico. Acho que foram 60 anos que foi comemorado, uma coisa assim, né? Bem, fala depois a sua opinião, eu adoraria saber. Perfeitamente, querido. E em breve espero também que você volte aqui para a gente falar também sobre outras questões, sobre a eterna crise. Obrigado. Vamos fazer a transição aqui no 11 News. Vladimir Safatli. Ok, eu que agradeço a todos.